paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Vamos dar início à segunda aula da nossa EBD, que tem como tema: as adversidades geram oportunidades. E nós vamos estar trabalhando esse tema, trabalhando essa aula em Gênesis 39, 2, como texto áureo, que diz: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, 2. Também nós vamos ver, na verdade aplicada, que diz assim: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Na introdução dessa lição, está escrito assim, o comentarista diz: mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão da sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento dos planos divinos. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que nós estamos passando isso? Por que me sobreveio isso? Por que tantas coisas estão acontecendo? Mas muitas vezes essas coisas nos sobrevêm porque os planos divinos e a soberania de Deus sobre as nossas vidas nos faz trilhar por caminhos que muitas vezes é incompreensíveis nos nossos primeiros passos, mas nos passos adiante, no caminho que nos levará até o final dele, sempre nos mostrará que Deus esteve com a gente em todos os momentos e os seus planos jamais poderão ser frustrados. Tudo isso começou quando a inveja dos irmãos de José foram deflagrada, quando ali foi característica da inveja dos seus irmãos. O que dizer da fidelidade e da exímia postura comportamental de José? Diante da sua postura, o sentimento de inveja foi gerado no coração dos seus irmãos, o que culminou em um plano maligno que o distanciou do amor do seu pai e do aconchego do seu lar. José, quando jovem, no meio dos seus irmãos, causava inveja. Motivo esse que Jacó tinha muito mais admiração, tinha muito mais apego por José do que para com seus outros irmãos mais velhos, já criados. Isso fazia com que os seus irmãos começassem a nutrir dentro dele esse sentimento maligno, esse sentimento do qual culminou esse plano diabólico que a princípio era em matar, era para que a vida de José fosse acabada, fosse tirada, apagada da história. Mas Rúben, seu irmão, aconselhando os seus outros irmãos, diz: não vamos fazer isso. Vamos apenas dar um bom susto nele, vamos fazer com que ele venha a aprender e eles venham a não ser mais essa pessoa do qual ele está querendo nos mostrar, com esses sonhos, com essas suas ideias, com esses seus sonhos que a gente não compreende. E aí eles bolam essa situação e ali eles jogam José dentro da cisterna, que a princípio era para matar, mas depois eles vão e vendem eles aos mercadores que iriam para o Egito. Nesse primeiro momento, a gente vai ver a primeira situação de dificuldade da vida de José, do qual ele vê, diante dessa situação, a sua primeira dificuldade, a sua primeira crise, sendo afastado das pessoas do qual ele amava. Tudo isso nasceu dentro da sua própria família. Não foi os de fora, não foi o seu vizinho, não foi um dos seus escravos, não foi um dos seus servos, não foi ninguém. Não foi um dos pastores do seu pai Jacó que fez isso com ele, mas sim os seus próprios irmãos. Muitas vezes as dificuldades acontecem dentro dos nossos próprios lares. E é saber lidar com isso, é saber lidar com essa situação. Quando nós estamos em Deus, nós vamos ver que Deus nos trará grandes vitórias. Nos mostrará o quanto que Deus, do começo, o meio e o fim, sempre esteve conosco. Deus nunca abandonou José. É preciso ter comunhão íntima com Deus para que possamos suportar todas as adversidades da vida. Seja ela uma adversidade um pouco mais curta ou uma adversidade que levará anos para que então a gente venha atravessar. E José nos mostra claramente que não foi dias,
que não foi meses, mas foram longos anos, do qual ele esteve sempre passando por grandes dificuldades e por grandes momentos difíceis na sua vida. A primeira crise, que foi o afastamento de quem ele amava, a palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade, tudo isso dentro de um laço familiar. Então, a primeira crise foi quando ele foi jogado na cisterna e logo depois ser vendido. A primeira crise que passou foi: por que meus irmãos estão fazendo isso? Qual que é o propósito deles fazer isso? Olha o que esse sentimento nutriu dentro deles. Olha o quanto o coração deles ficaram perverso a ponto de me vender, a ponto de me entregar. O que será que está passando na cabeça dos meus irmãos? A primeira crise, então, que ele enfrenta é o afastamento do qual ele ama. Não está vendo mais seu pai, não está vendo mais sua mãe, não está mais compartilhando e comungando com seus irmãos ali no seu jantar, e isso foi uma das suas primeiras crises. Muitas vezes nós nos colocamos nessa situação, muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Muitas vezes o problema que nós estamos enfrentando não é um problema que está acontecendo talvez no nosso emprego, talvez numa roda social de amigos, mas muitas vezes essa situação que nos advém, ela está dentro do nosso ciclo familiar. E Deus nos dá sabedoria, e Deus nos guie para que a gente consiga vencer isso. E na vida de José, a gente aprende como que foi que José, ele foi uma pessoa que venceu essas dificuldades. A segunda crise que nós encontramos é acusação injustamente. Ele foi acusado injustamente. Logo em seguida, depois que ele é vendido, depois que ele é comprado por um senhor egípcio, Potifar, ele fica morando dentro da casa de Potifar. Ele mora ali e começa a fazer todas as coisas muito bem feitas, a ponto de Potifar, dele ganhar a confiança de Potifar. E nós vamos encontrar nas narrativas dizendo que ele prosperava naquilo que ele fazia. Essa prosperidade não é riqueza, porque nós bem sabemos aqui que ele ainda era um servo, ele era apenas um escravo. E o que fala de prosperar aqui era que tudo aquilo que ele fazia era bem feito. Tudo aquilo que ele fazia estava de acordo com a excelência. Tudo aquilo que ele praticava, tudo aquilo que ele fazia, a sua conduta, a sua postura, a sua ética, fazia com que todos vissem ele como um homem diferente, a ponto de Potifar ganhar a confiança de Potifar e Potifar colocar toda a responsabilidade sobre a vida de José. Então nós vamos ver que o seu comportamento, a sua ética e o seu modo de ser prosperava naquilo que ele fazia, prosperava nos seus relacionamentos, prosperava naquilo que ele tinha com os outros servos ali daquela casa. Mas, mais uma vez, esse seu comportamento, essa sua ética, essa sua devoção, esse seu modo de ser, essa sua pessoa centrada, fez com que o inimigo das nossas almas viesse mais uma vez tentar tirar ele dos seus caminhos. E aí foi uma mulher, esposa de Potifar, vai lá e tenta fazer com que José desça dessa postura, faça com que ele se renda a essa postura e a pecar. Mas o que nos chama bastante atenção é que José, ele fala duas coisas muito importantes sobre isso. Ele fala que ele não seria louco de fazer tal ato. Primeiro, de desonrar a Deus, e segundo, desonrar o seu senhor, que era aquele que estava sobre responsabilidade de José. Então aqui a gente vai ver que Potifar tinha uma admiração, uma consideração e um apreço tão grande por José, que José reconhecia que ele era bem tratado, que ele era bem visto. E de forma alguma ele queria primeiramente manchar o seu relacionamento com Deus e nem depois com o seu senhor, que era Potifar. Então aqui a gente vai ver que José, ele vence essa dificuldade de não pecar contra Deus e não desonrar o seu senhor, ainda que isso custou a ele o calabouço e a prisão. Foi feito, a esposa de Potifar fez uma armadilha, fez com que desse a entender que ele tentou agarrá-la, ela fala isso a Potifar, Potifar fica amargurado pela atitude errônea, claro, e mentirosa, contada pela sua esposa sobre José, e coloca ele dentro do calabouço.
e assim ele vence essa batalha silenciosamente. Ele viu isso acontecendo. Não que ele venceu a situação porque ele estava dentro do calabouço. O que ele venceu foi a tentação. O que ele venceu foi não se render. O que ele venceu foi de permanecer firme, foi de ser constante, de ter a sua fé, porque ele sabia que os planos de Deus na sua vida não iriam acabar naquele momento, porque ele estava sendo uma pessoa íntegra. E Deus viu a integridade dele, ainda que isso tenha levado alguns anos, ainda que isso tenha levado um bom tempo, mas ele estava fiel naquilo em que Deus havia proposto dentro do coração dele. O terceiro ponto e a terceira crise do qual ele passou foi ser esquecido por todos. Após interpretar o sonho de 2 presos e ambos se cumprirem integralmente, José precisou esperar por muito tempo até que o copeiro Mor se lembrasse dele. Cabe enfatizar aqui que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão e esquecido por todos. Porém, Deus não havia se esquecido dele, da hora certa iria exaltá-lo. Quando ele vai no calabouço, e ali os 2 presos vêm contar o sonho para ele, e ele revela aquele sonho com muita precisão, e os fatos acontecem de acordo com o qual ele havia dito, o qual ele havia revelado e interpretado aquele sonho. Ele fala para o copeiro Mor: lembra-se de mim quando você sair daqui. Lembra que eu fiz isso. Lembra que eu tinha falado todas essas coisas. Lembra-se de mim. A primeira coisa que o copeiro Mor fez quando saiu foi esquecer José. Mas esse esquecimento tão somente nos mostra que era mais um propósito de Deus, que era mais um direcionamento de Deus para que viesse formar na vida e na personalidade de José essa pessoa, do qual inspira muitas pessoas, a perseverança. A perseverança de José fez com que Deus cada vez mais moldasse ele para um futuro brilhante, para um futuro próspero, para um futuro do qual José iria desfrutar, não somente sozinho, mas com toda a sua família. Quando honramos a Deus, somos honrados por Ele. Ele também nos honra. E assim aconteceu na vida de José. Fé em meio às injustiças, fé em meio à calúnia, fé em meio ao esquecimento. Muitas vezes nós somos esquecidos por aquelas pessoas que nós amamos, por pessoas que talvez nós nos dedicamos tanto, e essas pessoas, quando saíram daquela situação, a primeira coisa que nos faz é dar as costas, e nem sequer nos mandam uma mensagem, nos mandam um recado, nos faz uma ligação, e muitas vezes nós ficamos nos perguntando, nós nos dedicamos tanto àquela pessoa, fizemos tanto por ela, não que nós queremos algo em troca, não que nós queremos alguma coisa, mas pelo menos um reconhecimento, pelo menos uma gratidão, pelo menos uma ligação, um bom dia, uma boa tarde, saber se nós estamos bem, mas a fé gerada em meio à injustiça, ela é um fruto que Deus nos dá e que nós devemos cultivar e buscar esse tipo de fé. Porque muitas vezes nós nos abalamos muito, nós nos entregamos, nós caímos em grandes momentos difíceis, psicologicamente falando, mas aqui, quando nós estamos centrados na palavra, quando nós estamos centrados naquele que nos chamou para uma grande obra, nós vemos que Deus tão somente nos honra em meio a essas situações. Assim como foi com José na prisão, o Senhor está conosco em todos os lugares, independente de como nós descrevemos esses lugares. Se são lugares de dificuldades, se são lugares de doenças, de enfermidades, de luto, seja qual for o momento que nós estamos passando, atravessando, ou começando a dar os primeiros passos nesse momento de dificuldade. Saibamos que Deus, assim como esteve com José, também está conosco. Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção a uma grande vitória. Deus nunca se esqueceu de José. A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os cristãos. No momento em que José estava esquecido por todo, Deus demonstrou seu cuidado por ele. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José.
tenhamos sempre a certeza de que, mesmo na crise, o Senhor não se esquece de nós e não se esqueceu de José. O segredo da grande vitória de José, quando ele é convocado, então, para interpretar o sonho de Faraó. Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Romanos 8:28. Assim disse o apóstolo Paulo. A inveja e traição dos seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a calúnia e as acusações da esposa de Potifar, anos na prisão, esquecimento do copeiro, nada disso fez com que José desanimasse. Todas essas aflições fizeram José chegar ao fim dos seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante os seus planos. Quando ele vê, e ele é convocado por Faraó para que interpretasse os sonhos, e ele dá a instrução a Faraó, Faraó faz de acordo com o que ele havia dito, de acordo com o que Deus havia revelado para ele aquele sonho. Então ele vai lá e conversa e fala com o Faraó, e Faraó faz tudo conforme ele havia dito. E as coisas acontecem do mesmo jeito, muito certinho, sistematicamente, conforme havia feito. Então, Faraó vê que ele está diante de não uma pessoa qualquer, não está diante de uma pessoa que procura a vaidade, procura os seus bens próprios, seus interesses próprios, mas ele estava diante de uma pessoa íntegra, de uma pessoa que demonstrou todo esse tempo. A sua postura fez com que Deus se lembrasse dele e fizesse com que o plano de Deus tão somente honrasse, não somente a José, mas toda a sua família, porque lá na frente a gente vê que José se reconcilia com a sua família e não há mágoa no coração de José por conta desses atos. E ali a gente vê que José mais maduro, José já sendo governador do Egito, ali naquele lugar, ele vai e acolhe todos os seus familiares, manda trazer todos os seus familiares quando a vitória vem sobre ele. E aqui a gente vê o perdão de José na nossa vida. E aí ele foi próspero. E essa prosperidade que ele alcançou, essa prosperidade chama-se perseverança. Sejamos perseverantes nas nossas dificuldades. Sejamos perseverantes em adorar e a confiar que esse Deus que nos chamou, esse Deus que nos salvou, em todo o tempo está conosco e em nenhum momento ele vai nos abandonar. O Deus de José é o nosso Deus. O Deus que esteve com José em todas as situações é o Deus que está conosco em todas as nossas situações. Fique com essa palavra no seu coração. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa aula, acompanhe a gente no canal da Escola Bíblica. Vamos aprender muito, essa é a lição de número 2, nós temos ainda mais 9 lições para aprender, temas maravilhosos. Compartilhe, convide uma pessoa a assistir essa lição, para que nós venhamos crescer em Cristo Jesus nesse momento de dificuldade. Que a paz fique com os irmãos. Amém?